Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa que teve o seu balanço publicado e divulgado agora nesse início do mês de maio. Estamos falando aqui da Dexco S.A. A Dexco S.A. que era a antiga Duratex. E a Dexco é uma empresa que foi sugerida aqui por um dos nossos inscritos, pelo meu amigo Everaldo Gomes, lá de Crato, no Ceará. Falar em Ceará, um grande abraço para todo o pessoal do Ceará que sempre está participando junto conosco aqui do canal Silas Negrafé. E um abraço especial para você, Everaldo Gomes, que sugeriu a empresa. Então, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. E caso vocês também queiram participar do canal, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Negrafé, e manda a sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Mas para que possamos analisar a Dexco, que inclusive já passou aqui pelo canal, e estamos atualizando aí as informações, e naturalmente que todos os números eles são construídos através da gestão da empresa e de tudo aquilo que a empresa vem fazendo ao longo da sua existência, a razão pela qual toda a história ela acaba se traduzindo em números. Então, para a gente entender os números, nós temos que entender um pouquinho de toda a trajetória da empresa. Então, vamos repassar aqui um pouquinho a história, até para você entender como toda essa história começa. E ela começa lá em 1947, através de Olavo Egídio Setúbal, junto com o amigo dele, o Renato Refinetti. E aí os dois, eles montam uma empresa voltada para a produção de metais, que era a Metais Deca. Né? Já em paralelo, no ano de 1950, o seu tio, o Alfredo Egídio de Souza Aranha, junto com Eudoro Vilela e com Nivaldo Coimbra, de Ulloa Sintra, eles montam também uma outra fábrica que é voltada ali para a produção de painéis de madeira. Então essa fábrica se chamava Duratex e a fábrica do Olavo Egídio de Metais Deca. Tá? Aí chegando já no ano de 1956, o seu tio, né, o Alfredo Egídio, chama o Olavo para ajudar na organização e na condução da Duratex. E a partir desse momento, o Olavo Egídio Setúbal passa a conciliar as duas empresas, a Deca, que era a sua, junto com o Renato, e também a Duratex, que era do seu tio. E as duas empresas vão caminhando em paralelo. Já chegando no ano de 1957, a Duratex passa também a exportar os seus produtos. Na sequência, já caindo ali já para 1967, aí o que nós temos? A Deca incorpora uma outra fábrica, já com uma marca conceituada no Brasil, que era a Hydra, e que inclusive é conceituada até hoje, a Hydra aqui, das válvulas de descarga Hydra, passa a ser uma marca agora da Deca. Chegando no ano de 1972, aí o que nós temos? Nós temos ali a incorporação. A Duratex agora incorpora a Deca e agora passa a ser uma empresa só, sendo que a Deca é uma subsidiária dentro da Duratex. E também no ano de 1970, um pouquinho antes ali, o que a Duratex fez? Ela adquiriu uma área para fazer reflorestamento e aí para produzir a própria matéria-prima utilizada dentro do seu processo de produção. Em 1973, eles constroem uma fábrica de cerâmicas na cidade de Jundiaí. Em 1975, mais uma fábrica de painéis em Uberaba. E no ano de 1981, amplia sua participação no mercado de louças sanitárias e também na parte de madeiras, adquirindo outras empresas e, consequentemente, o grupo vai crescendo cada vez mais através da aquisição de outras empresas. Em 1990, Paulo Setúbal assume daí todo o comando da empresa com a aposentadoria do Olavo Egídio Setúbal. Em 1995, adquire mais uma fábrica de metais, agora na Argentina. Em 1997, passam também a produzir as chapas em MDF. Chegando em 2002, amplia ainda mais a sua participação através da exportação para a Europa e também para o México. Chegando no ano de 2008, adquire mais uma empresa na parte de cerâmica, que é a Ideal Standard, e também a Cerâmica Monte Carlo. No ano de 2009, faz também uma parceria com uma outra empresa, a Satipel, e agora chegando em 2012, vão adquirindo outras empresas. A Metal IP, em 2013, adquire também a Thermosystem de chuveiros, aquele chuveiro que tem aquela barrinha lá para controle de temperatura, e adquire também a Corona, as duchas Corona, que agora passam a fazer parte tudo da Duratex. E na sequência, em 2017, amplia sua participação no mercado de louças sanitárias com a Ceusa, louças e revestimentos sanitários com a Ceusa e também com a Revestimentos Portinari. Em 2019 adquire também a Secrisa lá de Santa Catarina e agora em 2022 adquire mais uma empresa na parte de revestimentos,
que é a Castelatto. Então, nesse processo de aquisição, no meio dessa história toda, recentemente, eles trocam o nome, deixam de usar a marca Duratex, o nome Duratex, e passa a ser Dexco SA. Por isso, então, hoje nós falamos em Dexco SA. Mas para que possamos entender como que está a situação da Dexco SA, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e o primeiro trimestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é a Dexco SA. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Dexco SA 2019, 2020, 21, 22 e agora o primeiro trimestre de 2023. Sabendo agora exatamente nesse momento como que está a situação econômica e financeira da empresa. Começando lá pelo ano de 2019, a Dexco era uma empresa de 10 bilhões 714 milhões de reais. Por ser uma empresa na área de indústria, naturalmente que ela tem aqui um imobilizado bastante alto, 3 bilhões e meio, que são as suas fábricas, máquinas, equipamentos, enfim, todas as suas instalações necessárias para o desenvolvimento da sua atividade. E nessa parte de cima nós temos o capital de giro. E o capital de giro, o que ele representa para nós? Os recursos que a empresa vai utilizar para movimentar essa estrutura aqui. E esses recursos, eles são compostos por dinheiro, contas a receber e estoques. E aí, naturalmente, temos também os outros créditos, que são mais relacionados a impostos a recuperar. E tudo isso aqui, então, compõe o capital de giro, que totalizava lá em 2019 3 bilhões 514 milhões de reais. Sendo que 1 bilhão 243 era dinheiro, caixa, banco, aplicação, 1 bilhão e 100 contas a receber e 853 milhões eram os estoques da Dexco lá em 2019. Chegando em 2020, a empresa aumenta um pouquinho o seu tamanho, vai para 11 bilhões 498 milhões, com aumento no capital de giro, que pula agora para 4 bilhões 220. Aumenta a posição de caixa da empresa para 1 bilhão 728, aumenta aqui o contas a receber para 1 bilhão 318 e os estoques que chegam agora a 924 milhões de reais. Chegando em 2021, a Dexco agora é uma empresa de 13 bilhões 420 milhões de reais. E desse valor aqui, 4 bilhões e 600 é capital de giro, o que representava na época 34,7% de todo ativo da empresa. Diminui um pouco o volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão e 400, porém temos aqui um aumento no contas a receber que vai para 1 bilhão 510 e um aumento nos estoques que fecha com 1 bilhão e 400. Chegando em 2022, a empresa fecha agora com ativo total de 15 bilhões 624 milhões de reais. E esse aumento aqui também se dá muito no capital de giro, que vai para 5 bilhões 173 milhões. 1 bilhão e 700 é o saldo em caixa, banco, aplicação, dinheiro que a empresa possui. E o volume de contas a receber aqui, uma pequena queda para 1 bilhão 465 e aumenta ainda mais os estoques que agora são de 1 bilhão e 600. Chegando em março agora de 2023, a empresa praticamente estável, 15 bilhões 625. Porém, registramos aqui uma queda no capital de giro que vai para 4 bilhões 925, diminui o volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão e 400, diminui também o contas a receber para 1 bilhão e 300 e aumenta os estoques para 1 bilhão 706. Olhando só esse ativo, o que nós observamos? Que a empresa vem com 10, vai para 11.400, 13.400, 15.600 e agora se mantém estável em 15.600. Então ela vem crescendo gradativamente, aqui passo a passo ela vem crescendo. O capital de giro que era de 3.500 para 4.200, 4.600, 5.100, 4.900. Então também apresenta aqui uma elevação no capital de giro ao longo dos últimos exercícios. Mas todos esses recursos que estão no ativo, eles são provenientes daqui, ó. Eles vêm do passivo, sendo que uma parte do que a empresa tem é capital de terceiros, através de endividamento que a empresa terá que pagar, e outra parte é capital próprio, que é o patrimônio líquido. E o patrimônio líquido fechou lá em 2019 com 4 bilhões e 900 e as dívidas com 5 bilhões e 700, o que representava 54% de tudo que a empresa tem, ela devia 54%. Em 2020, a dívida agora vai para 6 bilhões 310 com 54,9%. Em 2021, a dívida pula para 7 bilhões 685 com 57,3%. Em 2022, 9 bilhões 600 com 61,8%. Então, o que a gente observa que esse crescimento aqui, grande parte desse crescimento da empresa, se deve também à utilização de capitais de terceiros. E agora, em 2023, em março, a dívida total fecha com 9 bilhões 590 com 61,4%, sendo que a maior parte dessa dívida é de longo prazo.
Então, de tudo que a Dexco tem em seu patrimônio, ela deve 61,4%. Olhando agora os resultados produzidos pela empresa, lá em 2019, a Dexco faturava 5 bilhões. Em 2020, mesmo com a pandemia, o faturamento foi para 5 bilhões e 800. Em 2021, 8 bilhões e 100. Em 2022, 8 bilhões e 400. E agora, em 3 meses do ano, acumula um faturamento de 1 bilhão e 712. Mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo. Em 2019, o lucro da Dexco era de 405 milhões, foi para 453 milhões em 2020. Em 2021, um lucro maravilhoso aqui, 1 bilhão 725 milhões de lucro em 2021, um ano fantástico aqui para a Dexco. E em 2022, o lucro ele já cai aqui para 764 milhões. E agora, em 3 meses, acumula um lucro de 154 milhões. É importante também destacar aqui, ao analisar os resultados da Dexco, como que vem se comportando a linha de custos e de despesas, principalmente. O custo, que era de 74%, caiu para 68%, caiu para 65% praticamente, 66,2%, e esse ano ele cai para 61,2%. Já o volume de despesa, que era de 13,1%, foi para 20%, cai para 12%, 16,8% e 16,6%. Então a gente observa aqui um controle na parte da despesa, bem como também um esforço da empresa aqui na redução de custos, justamente para poder gerar os lucros aqui no final de cada exercício. Mas para que possamos também entender a situação financeira da Dexco, trouxe para vocês esses gráficos aqui mostrando como que vem se comportando a situação financeira da empresa, começando pela liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Esse índice ele sai com 1,09, cai para R$1, 1,01, 0,94 e 0,95. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que a Dexco terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 95 centavos, quer dizer, ela não tem todos os recursos para pagar todas as suas dívidas. Mas como grande parte dessas dívidas é de longo prazo, a empresa terá tempo para fazer esses recursos. Então nós vamos olhar mais atentamente a liquidez corrente, que é o gráfico ao lado ali, que mede a capacidade de pagamento no dia a dia. Então agora eu quero saber o seguinte, no dia a dia a empresa passa por aperto financeiro, ela tem sobra financeira, como que está a sua situação? Então esse índice ele sai com 1,63, aumenta para 1,75, cai para 1,38 em 2021, sobe para 1,58 e permanece estável em 1,58 agora em março de 2023. Para cada R$1 de dívida que vence no curto prazo no dia a dia, a Dexco tem R$1,58. Paga, sobra, tranquilo. Então, uma empresa que não tem problemas financeiros no curto prazo, trabalha com folga financeira. Já o endividamento nesse outro quadro aqui vai nos mostrar o comportamento e o tamanho da dívida da Dexco, que ela sai lá com 54% de dívida em 2019, 54,9% em 2020, 57,3% em 2021, 61,8% em 2022 e agora 61,4%. Então, de tudo que a empresa tem, ela deve 61,4%. Nesse outro quadro aqui temos os principais índices de rentabilidade, a começar pela margem líquida. E o que é a margem líquida? Quanto que sobra de tudo aquilo que a empresa vende. Ao realizar as suas vendas, ela vai ter os seus custos, as suas despesas operacionais, seu resultado financeiro e seus impostos. E vai sobrar quanto para a empresa? Em 2019 sobrava 8,1%, em 2020 7,7%, em 2021 sobrava 21,1%, em 2022 9% e permanece agora com 9%. De tudo aquilo que ela vende, sobra líquido e limpo para a empresa 9%. Já a rentabilidade do ativo, que é o gráfico do meio, mede qual é a rentabilidade que a empresa tem sobre o investimento feito dentro do seu ativo. 3,8%, 3,9% em 2020, 12,9% em 2021 e agora em 2022 fechou uma margem menor, 4,9%. Já o terceiro gráfico, ali à direita, é a rentabilidade do PL, que é o ganho dos acionistas. Os acionistas que tinham as ações da Dexco ganharam quanto ao longo desses anos? 8,2% em 2019, 8,7% em 2020, 30,1% em 2021 e agora em 2022 tiveram um ganho de 12,8%. Ao ter as ações da Dexco, através dos lucros gerados, os acionistas ganharam 12,8%. Aproveito também e trago aqui esse quadro com os principais indicadores aqui relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Dexco? R$ 7,21.
Porém, para você comprar uma ação hoje, você vai conseguir comprar por R$ 6,48. Cotação é essa no último dia 5 de maio, quando da gravação desse vídeo. Então repare que o valor de mercado dela está abaixo do seu valor patrimonial, o que nos dá um preço por valor patrimonial, PVP, de 0,90, mostrando que as ações da Dexco são vendidas com deságio de 10%. Lucro por ação. Nos últimos 12 meses, a empresa gerou 83 centavos de lucro por ação, o que dá uma rentabilidade para os acionistas de 12,81%. Dividendos por ação. Em 2022, a empresa distribuiu a título de dividendos 33 centavos. A relação preço/lucro fecha em 7,81. Isso quer dizer que ao comprar as ações da Dexco, os acionistas vão levar 7,8 anos, praticamente 8 anos, para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Free float, 36,51% das ações estão sendo negociadas livremente no mercado. O que quer dizer esse free float aqui? É que do volume de ações que a empresa tem, uma parte está sendo negociada livremente no mercado e a outra parte fica na mão dos controladores, né? E aí, quando a gente fala dos controladores, os principais controladores aqui da Dexco, só para também ilustrar um pouquinho mais, nós temos aqui a Itaúsa S.A., que conta ali com 36,5% das ações. E depois temos ali também fundos de investimentos em participação de ordem, de multi-estratégia, temos um fundo de investimentos de Jequitibá, o Alfredo Egídio Arruda, Vilela, enfim, da família, que possuem as ações da empresa. Então, nós temos aqui as ações que estão livremente circulando no mercado, a quantidade de 36,51% dessas ações. Aproveito também e trago nesse gráfico aqui para vocês o comportamento do valor das ações da Dexco ao longo dos últimos 5 anos. Lá em 2018, as ações da Dexco eram vendidas a R$ 8,50. Então repare ali que entre 2018 e 2019, ela vai sofrendo ali diversas oscilações, mas sempre numa tendência de alta. Tanto é que chega em 2019 com as ações cotadas a R$ 10,80. Passa novamente por uma flutuação e dispara. E aí, quando ela dispara, ela chega a bater em R$ 15,60. Quando estava lá em 15,60, veio a pandemia. E aí, aquela queda bem no meio do gráfico que você está vendo ali, até foi em função da pandemia, quando a ação despencou para R$ 6,40. Mas, na sequência, ela já engata ali uma série de altas, culminando ali com uma cotação maior ali de R$ 19,59, já em 2021. Só que ela não se sustenta, ela fica ali um tempinho trabalhando entre 18 e 19, só que daí ela começa toda uma série agora de quedas que vai culminando até o ano de 2023, com as ações caindo ali praticamente para a faixa de R$ 5,80, R$ 5,90. E agora, nesse último dia 5 de maio, quando da gravação desse vídeo, nós temos ali as ações fechando a R$ 6,48. Então, por esse gráfico aqui, você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Dexco S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, tá aí, conhecemos agora a Dexco S.A., toda a trajetória, né, que tem uma ligação muito forte com o Banco Itaú também, tanto é que ela é uma empresa que tem entre os seus controladores o Banco Itaú, né? Então, a partir de agora, você já sabe qual é a ligação, né? E a ligação, na verdade, é praticamente desde o começo, ali lá com o Alfredo Egídio de Souza Aranha, que era o fundador do Banco Itaú, que ele que praticamente criou todas essas empresas aí, nesse empreendedorismo aí que nós tivemos aqui no Brasil, dentro desse setor também da construção civil, né? Materiais voltados para a construção civil. E conhecemos aí, então, a situação econômica e financeira através das demonstrações contábeis. E pelas demonstrações contábeis, você já viu ali que dá para a gente analisar tudo, ver como que a empresa está financeiramente, endividamento, lucratividade, rentabilidade. E você pode aprender a fazer toda essa análise também através do nosso curso de análise de balanços para investimentos, que está disponível na plataforma Hotmart. Com um custo muito baixinho ali, um curso bastante rápido, didático, simples, você com certeza também vai aprender a fazer todo esse processo de análise de balanços. E aí, ao dominar também essa ferramenta aí, você mesmo pode analisar os balanços para saber se uma empresa é boa, se não é boa, se vale a pena ou não. Até porque, na hora de investir em ações,
é importante saber escolher em qual empresa que nós vamos investir. E para escolher essa empresa, naturalmente que a gente tem que saber que empresa é essa, de onde ela vem, para onde ela vai, mas principalmente saber como que ela está econômica e financeiramente. E dessa maneira, nós reduzimos os riscos e ampliamos as possibilidades de acerto nas nossas escolhas. Para quê? Para construir o nosso patrimônio. E esse patrimônio lá na frente poder nos dar uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.